Reflexões de um pai que tem duas meninas que acabaram de entrar na escolinha. Eu me preocupo muito com o dia a dia delas, né? Eu e a minha esposa, a gente se apega muito a essas ideias de sempre se preocupar em dar muita atenção para elas, que eu acho que é o natural que todo pai e mãe deveria fazer. Mas infelizmente a gente vê que não é todo mundo que faz isso. Mas enfim, a gente tem um costume de sempre que a gente vai pegar elas na escolinha, eu pego elas, entro no carro e a minha esposa, quando elas chegam aqui em casa, a gente sempre pergunta como foi o dia delas. Como foi o dia delas, o que aconteceu na escolinha de novo, o que elas fizeram e tal. E é engraçado que eu e ela, a gente sempre fez isso naturalmente. A gente sempre fez isso porque de fato a gente tem essa curiosidade de saber como que foi o dia delas. E o engraçado é que nessas pesquisas por internet, né, rolando os feeds, sempre aparece alguma coisa ou outra falando que os pais e as mães devem fazer exatamente isso. Aí eu já me pego no meu primeiro pensamento, que pra mim sempre causa esse estranhamento de, peraí, mas tem uma pessoa aqui, um especialista falando que pai e mãe tem que se preocupar em perguntar como foi o dia do filho dela? Me dá esse estranhamento no primeiro momento e no segundo momento uma tristeza, né? Porque, sim, putz, de fato, deve ter muita gente que não se preocupa com isso, né? Que só pega a criança lá, larga dentro do carro, ou enfim, não pergunta, não questiona como foi o dia dela, trata a criança como qualquer coisa, como nada que aconteça na vida da criança é tão importante para que eu, o adulto, pare o que eu estou fazendo para saber como foi o dia dela. Eu vejo muita gente dessa forma. Particularmente, eu acho que essa galera nem deveria ser pai e mãe. Enfim, creio que eu não estou sendo tão radical em pensar nisso. Eles não merecem ser pais e mães se eles não se preocupam com o dia do filho deles. Porra, é o mínimo. Mas enfim, o que eu faço, eu sei o que eu faço, o que eu faço é isso. Eu sempre pergunto como foi o dia delas. E aí, acho que foi ontem ou anteontem, eu me peguei pensando no seguinte, assim que a gente entrou no carro, coloquei as meninas dentro do carro para voltar aqui para casa, aí eu perguntei para elas como foi o dia delas, e aí a minha filha mais velha, ela repetiu algo que nos últimos dias ela vem repetindo muito. Sobre uma amiguinha específica da escola que no primeiro dia da escolinha dela não tratou ela bem, mas no segundo não tratou tão bem. Isso ficou na mente da minha filha, nesse estranhamento, esse primeiro estranhamento na cabeça dela de peraí, mas por que aquela menina que foi tão legal comigo no primeiro dia, depois não foi mais legal, não é mais legal, sabe? Ela ficou sem entender. Por que essa pessoa fez isso? Por que essa pessoa mudou completamente? Eu gostei tanto dela e agora ela não é mais legal? E aí ela constantemente fala dessa amiguinha, mas ela também vai falando de novas amiguinhas, novos amiguinhos, novas pessoas, os outros menininhos ali da sala, que tinha um menininho que estava chorando na mesa dela e a outra amiguinha falou que ele ia ficar tudo bem com ele, saca? Essas coisinhas de convivência. E aí o legal que eu me peguei pensando é como é engraçado que essa primeira infância, né? Esse primeiro contato, esses primeiros dias na escolinha, esse primeiro tipo de convivência das crianças é tão focado na convivência, né? Não é se o professor vai passar alguma coisa educativa que a criança vai começar a reconhecer os números, vai começar a ter uma coordenação motora para fazer a letrinha, para fazer o número. Isso também, mas não é tão focado nisso. Eu acho que o principal ouro desse momento, dessa fase, é exatamente a criança aprender essas primeiras regras, esses primeiros momentos de convívio com as outras pessoas, né? Com os outros amiguinhos. Entender esses detalhes de que, opa, de repente, alguém que no primeiro momento eu acho que é legal, não é tão legal, porque ela tem ciúme de mim, talvez. O que é ciúme? Por que tal amiguinho é legal em tal momento e em outro momento não? O próprio egoísmo, eu vou chamar assim, de uma brincadeira, a criança não querer compartilhar uma coisa com a outra, e a minha filha compartilhar e não entender por que não compartilham com ela, sabe? Essas coisinhas de convivência, uma criança com a outra, é muito legal você perceber
que é isso que tem importância nesse primeiro momento e que é necessário que isso aconteça, porque é daí a base, né, o alicerce do que vai acontecer no restante da vida dessas crianças. É esses aprendizados, saca? E aí eu me pego nessa situação de tentar explicar da melhor forma para minha filha de que não, pera, é realmente assim que funciona, realmente tem crianças que vão se comportar de um jeito ou de outro, mas não se preocupa que não é você, o problema não é você, você não tem que achar que tem alguma coisa errada com você, você tem que desconsiderar isso da outra criança, tem que deixar ela viver a vida dela e acabou. Enfim, sabe, todo esse cuidado de explicar que o problema não é com ela, o problema talvez esteja no outro. E às vezes nem existe um problema, na verdade, é só a forma de que as pessoas são no dia a dia. É muito interessante isso como pai, você ficar observando esses detalhezinhos. Para mim, particularmente, toda a vida das minhas filhas é um grande aprendizado nesse sentido. Assim, eu vejo que eu tô observando o tempo todo como que é, eu vou chamar assim, como que é a programação de um ser humano, saca? Como que nasce um hardware, ó, o nerd maluco, como nasce um hardware, um ser humano, sem nenhuma programação, sem nenhum conceito do que é o mundo, e ao longo da vida, ao longo dos dias, a cada dia vai se colocando uma regrinha a mais na mente da criança. Uma regrinha a mais nesse software que está rodando dentro desse hardware. Sabe? Uma regrinha a mais de como que o mundo funciona, como que ela tem que responder ao mundo, como que ela tem que responder em tal situação. E aí é doido porque você entende algumas maluquices que você vê em outros temas. Que de fato nós, seres humanos, somos moldados pelo meio, né? Somos moldados pelo nosso ambiente, pela sociedade que a gente está inserido, pela cultura que a gente absorve. A gente é reflexo de tudo isso, no final das contas. E não tem como não ser. Se você vai reparando nesses detalhes, não tem como não ser. Tudo vai programando o ser humano ao longo da vida dele, o que resulta em comportamento A, B ou C, em perfil de pessoa A, B ou C, enfim, você entendeu? A parada é essa, é você ir vendo pouquinho a pouquinho como que um ser humano vai sendo formado, um adulto vai chegar lá no final das contas e ele na verdade é um aglomerado de várias coisas que aconteceram. De repente, esse evento que aconteceu com a minha filha, por exemplo, dessa amiguinha em específico que tratou ela bem no primeiro dia e tratou mal no outro dia, se não bem trabalhado por mim, que sou pai dela e a mãe dela, se não for bem trabalhado, bem explicado, bem, sabe, com carinho, com atenção, explicado direitinho para ela, pode gerar de repente um trauma no futuro, pode gerar de repente algum conceito que ela vai criar na cabeça dela, algum comportamento que ela vai criar na cabeça dela de sempre rejeitar as pessoas no primeiro contato, saca? É doido você ir pensando nesse tipo de coisa. E é uma puta de uma responsabilidade pro pai e pra mãe. É uma puta de uma responsabilidade você saber que você tem esse, na minha opinião, esse dever de ter essa atenção, sabe? Essa atenção com o seu filho, essa atenção com tudo que acontece na vida dele. Porque, para mim, na minha concepção, tudo que acontece na vida dele, desde as pequenas coisas, as coisas mais simples, são as informações que vão ser consumidas por essa criança e vão formar caráter, vão formar conduta, atitude, personalidade dela. Enfim, pai e mãe, no final das contas, não é só largar, deixar largado, vivendo e você não se preocupar. Obviamente que não é isso. E eu sempre fico surpreso e triste quando eu vejo que essas coisas geralmente tem que ser dita, sabe? Tem que ser explicada para um monte de pai e mãe, porque muito provavelmente tem um monte de pai e mãe que tá nem aí para esse tipo de coisa. Complicado, né? Triste. Muito triste. Enfim, fica aí, fica aí. Me fala se você é pai ou mãe, se você já passou por esse tipo de coisa, se você já passou por esse tipo de situação.
Me fala que situação foi essa, compartilha um pouco da sua experiência como pai e mãe, sendo um observador in loco dessa programação da personalidade do seu próprio filho. Me fala aí, vamos conversar sobre isso.